Durante muitos anos eu tentei fazer o meu filho se adaptar à escola, mas quanto mais o tempo passava, mais ele sofria. As crises começaram a aumentar, a ansiedade também, então foi aí que eu percebi e entendi que algo precisava mudar. Foi então que eu tomei uma das decisões mais difíceis da minha vida como mãe. Se você tem um filho autista e está se perguntando se a escola realmente está fazendo sentido para ele, talvez a nossa história possa te ajudar. Quando o Nick recebeu o diagnóstico aos 3 anos de idade, a neurologista nos orientou a colocá-lo na escola para trabalhar a socialização. Ele estava com 3 aninhos ainda. Encontramos então uma escola pequena, particular e muito acolhedora. Mas ele tinha muita resistência para ir à escola. No início era tudo muito bonitinho, muito legal, mas foi só nos primeiros dias. Depois a resistência começou a ficar mais intensa. Então a gente achava que era um período de adaptação e esse período de adaptação nunca chegava. Ele começava a chorar para ir para a escola, para colocar o uniforme. Eu não conseguia levá-lo até a escola porque ele chorava muito e esse período foi intensificando cada dia mais. Nós tentávamos adaptar horários mais flexíveis e sempre quando falava em ir para a escola, começavam as crises, coisa que ele não tinha antes do diagnóstico. Quando ele fez 5 anos, nós mudamos ele de escola para uma escola mais perto da minha casa. Talvez um ambiente novo ajudaria a tentar ficar em sala. Afinal, ele já estava um pouquinho maior, ele já entendia, já tinha passado por uma experiência de adaptação ali. Talvez ele conseguisse ficar, mas não adiantou. As crises continuavam, um dia ele ficava, outro dia não, ficava horas, logo a escola me ligava para ir buscar. Ele não ficava em sala de aula, ele ficava andando e não tinha muita adaptação ali para ele. Na época eu lembro que a palavra inclusão não sabiam o que se fazer ali, então foi seguindo mais um ano ali de crises, de choro e que foi se tornando insustentáveis. Horas eu deixava ele na escola e logo a escola me ligava para ir buscá-lo de novo, que ele estava em crise, eles não sabiam o que fazer. Muitas vezes era difícil tirá-lo da escola por conta das crises, eu tinha medo de tirar a força e depois ele não conseguir voltar. Foi um período bem turbulento pra gente. Quando ele completou 8 anos, nós trocamos ele de escola, teve um imprevisto nessa escola, onde a professora saiu de repente e aí ficou mais intenso essas crises, então nós mudamos de escola com a intenção de que ir atrás da professora talvez fosse a melhor opção. E essas crises continuaram cada vez mais e foi ficando mais intensa, mais intensa. Aquilo foi ficando muito pesado para mim como mãe, vê-lo daquela maneira em crise. Muitas vezes eu entrava dentro da escola tentando fazê-lo ficar e ele entrava naquela crise de quero ficar, não quero ficar. Era muito difícil. E outra hora eu ficava na porta da escola, dentro do carro, esperando a escola me ligar, porque eu sabia que a qualquer momento ela ia me ligar e eu estava ficando num período de crise como mãe atípica, não sabia o que fazer, ele também não conseguia se adaptar. Teve um momento que eu sugeri para a escola algumas adaptações, porque em casa, além dessas crises emocionais, a parte pedagógica não estava fluindo, ele não estava aprendendo, ele não estava trazendo conteúdo para casa. Foi então que eu comecei a observar isso também. Trabalhei com um tablet para ele, então ali eu baixei alguns aplicativos onde eu passava o alfabeto para ver se ele reconhecia, com ele seguindo a mão, porque ele tinha muita dificuldade com motricidade fina. Então ele reconhecia as letras e sabia fazer, mas segurar no lápis era muito difícil. Coisa que na época, nessa sala de aula onde ele estava, as crianças já estavam fazendo a letra cursiva e nem a bastão ele fazia. Então ele tinha muita resistência à pega no lápis por conta dessa dificuldade motora mesmo que ele tinha. Então eu sugeri para a escola que pudesse levar o tablet, assim ele pudesse ser alfabetizado no tablet ou num computador. E a escola disse que não poderia, porque senão as outras crianças também iam querer. Foi ali, nesse momento, que eu entendi que a inclusão não ia ser feita para ele. Eu tinha que comprar todo o material, todos os livros, todos os cadernos, todo o material, mas ele não fazia nada. Então não tinha uma adaptação, não tinha um planejamento, não tinha uma inclusão para ele. Foi ali que eu realmente entendi que algo
precisava mudar se eu quisesse que ele se tornasse autônomo, se quisesse que ele aprendesse a ler, a escrever, o mínimo básico. E as crises começaram a aumentar cada dia mais, além da escola, as crises começaram a vir para casa e continuavam em casa durante o dia, durante a noite, aquilo foi se intensificando. Então, eu percebi que além do conteúdo escolar, do conteúdo pedagógico, eu precisava resolver urgentemente esses momentos de crises que ele tinha como referência à escola. Então, eu tomei a decisão e decidi educá-lo em casa. Tirei o meu filho da escola e comecei a fazer o tão falado homeschool. Mas eu tinha medo porque eu não era professora, eu não era pedagoga, eu não sabia nem por onde começar. E eu lembro de passar horas chorando no chão do meu quarto e orando, pedindo a Deus que me desse uma clareza, uma sabedoria para que eu pudesse ensinar o meu filho da forma com que ele aprendesse. Então eu acredito que eu recebi sim essa orientação de Deus, essa clareza, essa iluminação, essa sabedoria, porque eu comecei do jeito que eu estava mesmo a ensinar o meu filho em casa. Então, com 7 dias, depois que eu tirei o meu filho da escola, já não tinha mais crises, graças a Deus. Isso para mim foi um alívio na minha alma, porque eu entendi que o ambiente que ele estava causando essas crises. Então, com 7 dias não tinha crises. Então, eu fiquei maravilhada com aquilo, então comecei a ensinar ele em casa. Com 15 dias, ele estava lendo as suas primeiras palavras. Eu vou contar como foi. Só de ver o Nicolas feliz, alegre, sorrindo dentro de casa, brincando de novo, coisa que eu não via mais, porque ele chorava muito, ele brigava com referência aos materiais escolares. Inclusive eu criei um cantinho em casa para ele na minha sala, com uma mesa, como se fosse uma escolinha, mas não deu certo, porque ele tinha tanta resistência à escola que ele não queria nem chegar lá perto. Então, foi no chão da minha casa, lendo gibi, fazendo vozes de personagens que eu consegui conectar o Nicolas, mostrando as letrinhas ali para ele, fazendo essas vozes diferentes, que ele começou a aprender a ler. Então, logo nesses 15 dias, ele já estava lendo as suas primeiras palavras. Isso para mim foi gratificante demais e eu entendi que aquele era o caminho. Se eu quisesse ter uma paz dentro de casa, pelo menos por aquele momento, eu tinha que continuar daquela forma. E foi adaptando do jeito dele, da forma dele, do seu jeitinho único de ser, no seu ambiente preparado, com previsibilidade, que nós chegamos a 10 anos de homeschool. E olha, se eu tivesse que fazer tudo de novo, eu faria. Porque não tem preço que pague ver a felicidade, a alegria no rosto do seu filho, querendo aprender, querendo se desenvolver da forma com que ele aprende. E foi se tornando muito mais amoroso, com uma conexão familiar muito maior, muito forte. E hoje nós temos os frutos, nós colhemos esse fruto, os resultados chegaram e isso é maravilhoso. E se você quer entender melhor como funciona o homeschool para o autista, eu compartilho muito mais dessa experiência aqui no canal. Me conta aqui se você já pensou em educar seu filho em casa. Me conta aqui nos comentários que eu vou adorar saber sua história e vou te responder aqui também. Um grande beijo do meu coração para o seu, que Deus te abençoe.